A gente segue falando de economia porque a criação de empregos no Brasil em agosto de 2023 teve queda de 23% ante o último ano do governo Bolsonaro. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No 8º mês de 2022, foram criadas 288.096 novas vagas. Em agosto do primeiro ano de Lula, houve uma redução para 220.884 novas vagas. Ainda na economia, uma outra informação, o boletim Focus, pesquisa semanal do Banco Central, revisou para cima a projeção de inflação para 2024. Os economistas agora trabalham com uma alta de 3,87% nos preços no ano que vem. A previsão para o dólar em 2024 também subiu depois de se manter igual nas últimas semanas. Agora está em R$ 5,02. E para comentar esse assunto, a gente recebe aqui em Oeste Sem Filtro, nosso repórter especial de economia, Carlo Cauti. Muito boa noite, Carlo. Como é que a gente pode interpretar esses dados aí? A economia brasileira está dando sinais de desaceleração. Carlo, boa noite. Pois é, Paula, boa noite para a bancada maravilhosa, boa noite para o nosso mestre Augusto Nunes e bem-vindos de volta, estamos todos com muita saudade, boa noite para a nossa audiência. Pois é, os dados do CAGED mostram isso, a economia brasileira está desacelerando, ainda estamos no momento de crescimento graças à herança bendita que vem do ano passado, mas isso está cada vez mais está diminuindo de intensidade. Se a gente olhar, por exemplo, além dos dados do emprego, que vamos analisar em detalhe para entender o que está acontecendo, se a gente olhar, por exemplo, os dados do PMI, que é o índice de produção industrial, passamos de 50,1 para 49 no mês passado, ou seja, quando você fica abaixo de 50, significa que a economia está se contraindo, temos uma retração econômica, a economia está diminuindo, não está mais crescendo. Então, esse é o primeiro dado. Outro dado interessante, a confiança do empresariado em agosto foi negativa. Então, temos também empresários que estão menos confiantes no futuro. Temos, sim, dados ainda macroeconômicos positivos. Por quê? Porque o agronegócio surpreendeu tanto no primeiro trimestre do ano, graças a uma super safra que foi devida a condições climáticas, condições naturais que independem do governo, evidentemente, e isso acabou beneficiando todo o resto do ano. Então, a economia está indo bem no Brasil, não obstante aquilo que está acontecendo lá em Brasília, por fatores externos. Mas analisando o dado que você reportou, Paula, sobre o crescimento do emprego no Brasil, CAGED, que essa pesquisa de empregados e desempregados mostrou os dados que estão menores do que em agosto do ano passado. Agosto do ano passado, a gente estava em plena recuperação pós-Covid. Se a gente pegar o acumulado do ano, de janeiro a agosto de 2022, o saldo positivo havia sido de 1.901.000 novos empregos formais. Este ano foram para 1,3 milhão, ou seja, 1.388.000, uma redução de quase 600 mil empregos formais em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, o Brasil ainda está criando emprego, está gerando emprego graças a uma série de fatores, carrego estatístico, uma série de outras questões, mas menos do que o ano passado, menos do que os primeiros 8 meses do ano passado. E se a gente analisar os empregos que foram criados, vamos ver que desses empregos criados, 200 mil deles são, de fato, empregos que são bicos, são empregos, por exemplo, que você faz no final de semana, ou você faz part-time, ou seja, tempo parcial. 400 mil apenas são com carteira assinada, desse 1.300.000, e o resto são empregos que vêm do setor público, seja o governo que está assumindo, está contratando cada vez mais. Se a gente pegar os dados do passado, até junho, se não me engano, havia dados da outra análise, chama PNAD contínua. O governo se tornou o maior empregador em termos proporcionais, ou seja, o que mais criava novos empregos no Brasil. Isso não é bom, porque isso significa que é mais gasto público que vem pela frente, mas também temos um enorme número de brasileiros, mais de 500 mil, que se tornaram empresários nesse período. Mas não é que empresários porque nós tornamos os Estados Unidos, onde temos uma vocação empresarial, ou a Suécia, ou a Noruega, que você abre uma empresa em 30 minutos. São empresários por necessidade, porque
falta emprego formal, então o cara tem que se virar e abre uma PJ, abre um CNPJ e começa a trabalhar, mas de fato é um subemprego, muitas vezes mascarado. Então, os dados são ainda positivos? Sim, mas não são toda essa maravilha e ainda demonstram que a economia está dando sinais muito claros de desaceleração constante. Vamos ver como terminará 2023 para a economia brasileira. É isso aí, Carlo Cauti. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Uma ótima noite para você, bom descanso, bom trabalho. Muito obrigado, até mais.